Glória a Deus. Hoje nós estamos numa conexão muito forte. Eu quero falar, pode colocar a minha palavra. Eu vou estar falando sobre a oração que pode tudo. Comecei com 2 Crônicas 7,14, mas eu quero falar algo aqui que vai nos despertar a orarmos. Precisamos orar mais, e é importante entender isso. A oração que pode tudo. Você vai entender. Abra sua Bíblia, se quiser acompanhar no telão também pode. Tiago 5, versículo 16 e 17. Glória a Jesus. Se puder um tecladista aqui para mim, eu prefiro, tá? Essa musiquinha, o tecladista, ele vai sendo usado pelo Espírito Santo, ok? Vamos lá. Tiago 5,16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra, que vamos compartilhar, ministrar, que a tua palavra ela possa vir de encontro às nossas necessidades, que possamos receber no nosso espírito a tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, é o que eu te peço e já te agradeço, no nome santo de Jesus. Escute uma coisa, existem coisas nas nossas vidas que são muito importantes, muito importantes. Eu queria falar, por exemplo, é importante você fazer um exercício físico. São coisas importantes, ok? É importante você ter uma boa alimentação. Coisas importantes. É importante você descansar quando você está cansado. Isso é importante, você descansar. É importante você conversar com amigos. Nós precisamos conversar, precisamos de amigos. Deus faz conexões nas nossas vidas para que nós possamos crescer. Você sabia que quando Deus quer te abençoar, Ele alinha pessoas boas no teu caminho? É assim que Deus faz. É importante você prosperar para melhorar a sua qualidade de vida. Mas se você continua fazendo as mesmas coisas, você terá o mesmo resultado. Nós precisamos parar de reclamar e fazer acontecer. Se a gasolina está aumentando, eu vou me preparar melhor para ganhar mais dinheiro. Parar de ficar reclamando que a gasolina aumentou, foi o que foi falado aqui, não vai resolver nada. Eu tenho que fazer algo. Então, e no meio dessas coisas, muita gente inclui a oração e diz: pastor, é muito importante orar. Escute isso, mas a oração não pode estar na lista das coisas importantes da nossa vida. A oração é essencial. A oração não pode estar nesse nível de importante. A oração é essencial. Essencial, porque eu posso passar 1 ano sem tirar férias. Eu posso abrir mão de uma roupa de marca. Posso tudo isso. Eu posso viver uma alimentação mais simples. Eu posso morar numa casa sem luxo. Ei! Mas eu não posso me relacionar com Deus sem oração. Está entendendo? Eu não posso me relacionar com Deus sem oração, irmãos. Porque até o nosso mestre Salvador Jesus Cristo, quando ele esteve aqui neste mundo, ele usou esta ferramenta poderosa chamada oração. A oração não pode estar na lista das coisas importantes de nossa vida. Então veja bem,
Mateus capítulo 14, versículo 18, Jesus orou antes da multiplicação dos pães. Pega comigo. Marcos 1, 35, 39 diz que Jesus orou antes de sair para pregar. Tudo que nós fizermos, irmãos, nós temos que orar antes. Não podemos sair por aí tomando decisões precipitadas antes de orar, de clamar. Jesus orou depois da cura do leproso, ok? Jesus orou antes de escolher seus 12 discípulos. Qualquer decisão, nós temos que buscar em Deus, orar. Jesus, ele orou antes de passar pela incrível experiência de transfiguração. Jesus, ele orou. Está passando, não? Pode passar. Então, Lucas 11, 1, 12, Jesus orou antes de ensinar seus discípulos a orarem. Na verdade, ele foi justamente por ver Jesus orar, que os seus discípulos disseram: Senhor, nos ensina a orar. Os nossos filhos não vão aprender a orar se os pais não oram. O seu marido, ele não vai orar, ou a sua esposa, se ele não vê você orando. Eu tive um encontro com Deus, foi o meu primeiro encontro quando eu fui, há muitos anos. E um pastor, irmãos, o meu encontro foi 110 homens. Eu fiz o primeiro encontro na Sara Nossa Terra. Lá o encontro é diferente do nosso. Lá é homem e mulher. A Sara Nossa Terra, quando eu fui. E um pastor, veja bem, ele foi à frente e testemunhou que ele tinha... Ele testemunhou que ele tinha vergonha de se prostrar na frente da sua esposa. Ele confessou. E aqui Jesus, ele diz que Jesus orou antes de passar pela cruz. Jesus orou por nós antes de deixar os discípulos. E Jesus orou na hora da sua morte. E por último, Jesus ainda hoje ora por nós. Escute isso, irmãos, isso é muito forte. Se até o nosso mestre, o Filho unigênito de Deus, o Deus homem, o homem Deus, tirou tempo para orar, nós não podemos abrir mão da oração, irmãos. Igreja, não abra mão da oração. Então, baseado no ensino do apóstolo Tiago, eu quero falar hoje sobre o tema, a oração que tudo pode, que pode tudo. Então veja bem, que isso, pastor? Existe essa oração que pode tudo? Sim. A primeira oração, coloca para mim, é a oração que pode tudo, é a oração do justo. A oração do justo, observe que Tiago, ele afirma categoricamente, a oração do justo. A oração do justo. A primeira coisa que a maioria das pessoas pensam quando leem este texto: eu preciso conhecer alguém justo que possa orar por mim. Porque a pessoa, a primeira coisa que ela pensa é que ela não é justa, que ela não pode orar. Eu não sou justo, logo a minha oração não tem esse poder. Presta atenção, a primeira coisa que precisamos entender, para que possamos crer na verdade, é quem é esse justo que tem uma oração tão poderosa. Toda pessoa, pega essa aí, que é salva, ela é justificada. Toda pessoa, ou seja, salvação implica em justificação. Você sai de uma condição de condenado para absolvido. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é isso. Ser salvo é ser justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1, tem aí o texto? Romanos 5, 1. Justificado, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo. Paulo, ele usa uma linguagem de um tribunal. Existem linguagem de tribunal. Existem lugares, a minha esposa às vezes fala, esse caso é um caso fortuito. Isso é uma linguagem de tribunal. Caso fortuito, uma tragédia, uma calamidade, um caso fortuito, coloca lá no processo. Então ele usou pecadores são criminosos diante de um tribunal, aguardando o que, pastor? A sentença de condenação. É isso. Então os salvos são aqueles que foram inocentados e se tornaram justos. Ei, eu e você já fomos inocentados, já nos tornamos justos. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Então quando o evangelho é pregado, o pecador responde com fé. Quando ele responde com fé, por pior que ele seja, o pecado, ele é justificado. Por pior que ele seja, enquanto ele não crê, ele está condenado. Mas quando ele crê, ele é absolvido. João 3,18. Quem nele crê, o que é que diz o texto? Não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então, se você crê, todo homem sem Cristo está condenado. Eu tenho que anunciar isso para você. Todo homem sem Cristo está condenado. Mas quando ele crê, o juiz usa uma sentença favorável a ele. Quando ele crê, o juiz absolve de todos os seus pecados. O juiz declara legalmente justo. Ele creu, confiou, se tornou um homem justo. E naquele momento que ele creu, o juiz bateu o martelo e cancelou dele toda a dívida. Apagou os seus pecados, apagou os crimes com ele cometido. Então legalmente ele foi justificado. Eu e você, quando nós cremos em Jesus, nós fomos justificados. Toda a nossa dívida foi cancelada no mundo espiritual. E não há mais condenação para todos aqueles que estão. O que significa isso, pastor? Ele foi declarado legalmente justo. Ele se tornou alguém sem pecado. Isso não significa que ele não vai mais cometer pecado. Presta atenção aqui. Mas significa que ele não carrega mais a culpa. Ei, nós somos falhos, irmãos. Nós vamos cometer pecado, mas nós já fomos justificados. Nós não carregamos mais essa culpa, de maneira nenhuma. E esse momento que uma pessoa é salva, seus delitos foram pagos, sua culpa foi tirada, e agora ele é declarado no tribunal de Deus igualmente justo, sem culpa, ele está salvo. No tribunal de Deus, nós já fomos justificados, fomos salvos. E isso acontece como? Pela fé. Pela fé. Romanos 5 diz que quando eu creio no sacrifício glorioso de Cristo na cruz, vida, morte, sepultamento, ressurreição, naquele momento meus pecados são transferidos para Cristo, e a justiça de Cristo é transferida para mim. Preste atenção nisso. Naquele momento eu sou justificado, eu sou salvo, e essa é a doutrina da justificação. Justificação. Logo em seguida ocorre uma obra da graça na nossa vida. Note que o pecador agora ele foi livre dos seus crimes. Deus tratou com o passado dele. Ei, Deus tratou com o nosso passado. A culpa do passado foi removida, mas agora Deus vai tratar com o presente. Deus vai tratar com o poder do pecado.
é a obra que nós chamamos de santificação. Justificação já aconteceu e agora vem o processo da santificação. Primeiro ele tirou a culpa, preste atenção, tira a culpa, agora ele vai tirar o poder do domínio, oh aleluia, a força do pecado na carne do crente. É através da santificação. Muitos fazem confusão. Ele vem trabalhando, então vamos entender o que é santificação. Na justificação, ele o livra da culpa, ele trata com um aspecto moral e jurídico. Na santificação, ele trata com um aspecto prático. A santificação é o processo de superação do crente. É o processo da mortificação da carne, mortificação do pecado, mortificação do velho homem. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é santificação. Agora, pastor, o que é mortificação? É exercer o domínio sobre os impulsos carnais. Exercer domínio sobre as inclinações pecaminosas. Santificação é o processo de separar o crente do pecado, separar do mundo. E o processo da purificação é limpar o crente dos aspectos pecaminosos. É o processo. Então, amados, após a justificação, preste atenção, Deus, através do Espírito Santo, vai pegar aquele filho de Adão, que tem características genéticas hereditárias de Adão, e vai colocar nele a característica genética de Cristo Jesus. Então é o processo de transformação. O homem é a imagem de Cristo. Deus vai trabalhando na nossa vida, você é justificado, Ele vai trabalhar na santificação, para que eu e você possamos ser a imagem de Cristo Jesus. Agora, pastor Antônio, o que é a imagem de Cristo corresponde? Tudo aquilo que está nas bem-aventuranças, como puros de coração, misericordiosos, pacificador, manso. Olha o processo. Então a imagem de Cristo corresponde ao quê? Ao fruto do Espírito, a saber, amor, alegria, paz, mansidão, benignidade. Está aí, ó. Benignidade, coloca aí para mim, irmão. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. A santificação é o processo de colocar o quê? Os atributos morais de Cristo no crente, para ele ser puro, transformando e separado do mundo e para Deus. Deus faz isso na minha vida e na sua vida. Ele vai trabalhando na nossa vida e vai nos separando para a obra dele. Glória a Deus. Então a santificação é o processo de colocar os atributos morais de Cristo no crente, para ele ser puro, transformado, separado do mundo. O mundo jaz do maligno. Não temos mais parte com este mundo. Todavia, é que alguns tropeçam e por isso mesmo não acreditam no poder da oração. Através do seu tropeço, eles acabam não acreditando no poder da sua oração, porque muitos dizem: eu não sou santo, porque eu ainda peco. Eu não posso orar com fé, porque eu ainda caio em pecado. Na verdade, você está confundindo santificação com impecabilidade. Santificação não significa impecabilidade. Você está confundindo santificação com glorificação. Uma coisa é santificação, outra coisa é glorificação. A santificação não erradica o pecado. A santificação não extingue o pecado. A santificação habilita o crente a dominar o pecado. É diferente, mas o pecado está lá, ainda na carne. O pecado está lá, ainda na carne.
Mas o homem santo não vive na prática do pecado, porque o Espírito Santo o habilita a dominar o pecado. Por isso que eu tenho pregado nesta igreja que é tempo de nos enchermos do Espírito Santo, para dominar. A toda hora o pecado bate à nossa porta, meu irmão. A santificação é uma obra imperfeita. Preste atenção nessa palavra. Porque ela é imperfeita? Porque eu exerço domínio sobre o pecado, mas às vezes eu perco o domínio e caio. Às vezes. Isso não significa que eu não sou santo, nem que eu não sou salvo. Eu apenas perdi a batalha naquele confronto. Perdi a batalha. E muita gente acha que não é salvo, que não é justo porque peca. Ei, infelizmente, eles estão confundindo santificação com impecabilidade. Alguns estão confundindo santificação com a glorificação. A santificação não trata com a retirada do pecado, trata com o domínio. É diferente. E como santificação é imperfeita, vez ou outra você tropeça. Ei, nós tropeçamos. O pecado na nossa vida é um acidente, meu irmão. É uma topada. Caiu, levanta. O cair é do homem, levantar é de Deus. Mas tenha paz no teu coração. Não se desespere. Enquanto nessa vida você estiver, travará uma batalha colossal contra o seu pecado. Ora, você o vencerá, ora você perderá. Você ainda peca. Não sente alegria quando cai, mas você não sente alegria quando tropeça. Essa é uma poderosa evidência de que o Espírito Santo está em você, de que você nasceu de novo. Lembro do testemunho, o pastor Ricardo estava contando no nosso discipulado uma vez. Eu já contei isso aqui, daquela pessoa que fumava 3 maços de cigarros por dia. Ele foi no encontro, foi liberto, deu testemunho na igreja, tal. Uma pessoa fumando 3 maços de cigarros por dia. Ele trabalhando numa semana, ele se aborreceu lá no emprego dele, ele saiu, fumou 1 cigarro. Ele ficou mauzão. Ligou para o pastor Ricardo. Aí ele começou a se afastar dos cultos. Não ia, estava faltando. O pastor ligou para ele. Falou: meu filho, como é que você está? Tudo bem, estou sentindo a tua falta. Pastor, eu quero confessar um pecado. Eu não dou para ser crente não, pastor. Eu falei, dei testemunho lá na igreja, e eu me aborreci no trabalho, fumei 1 cigarro. Pastor Ricardo, um homem de Deus, falou assim: vem cá, quando você fumava 3 maços de cigarro, o que você sentia, pastor? Não sentia nada. E agora você fumou 1 cigarro, você está se sentindo mal? Rapaz, você está num processo, rapaz. Pastor, eu sou crente, pastor. Voltou para a igreja, hoje está lá obreiro, quase um pastor. Porque ele fumava 3, não sentia nada, pegou 1 cigarro e se sentiu mal. Aí o pastor, homem de Deus, sábio, falou: não, é o processo. Você fumou 1, está se sentindo condenado, com raiva do cigarro. E ele, então o pecado, ele não traz nenhuma alegria. Traz, irmão, o pecado traz alegria nenhuma. O pecado, ele não te traz nenhum conforto. O pecado não lhe traz nenhum júbilo. Presta atenção. Nenhum júbilo. Quando você nota que mesmo sendo fraco e caindo, ao cair você se entristece, essa é uma poderosa evidência de que você é salvo. Caiu, e se você é salvo, você é justo. E se você é justo, a sua oração é poderosa. Ei, escute isso. Ei, a sua oração é poderosa. O pecado não lhe traz júbilo, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Hoje nós vamos exercitar esse poder da oração. Deixa eu continuar. Só agora você pode entender, sabe, aqui o exemplo de Tiago.
lembra de Elias? Elias, aquele grande profeta, lembra de Elias? Elias, homem do fogo, fez cair fogo do céu, para você não ficar pensando que ele estava em outro nível, muito acima de mim e de você. O Espírito Santo mandou Tiago escrever para nós. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Coloca para mim o texto. Que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. Tiago 5,17, o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse durante 3 anos e meio. Não choveu sobre a terra. Tiago 5,17, Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé para que não chovesse, e não choveu. Nenhuma gota, irmão, durante 3 anos e meio. Depois orou para que chovesse, e choveu. A chuva vieram e a vegetação começou a crescer de novo. Elias também fracassou, como muitas vezes eu e você, nós fracassamos. Elias também tropeçou, como eu e você, muitas vezes tropeçamos. Elias sentiu medo, como eu e você, muitas vezes sentimos medo. Elias entrou em depressão. Elias sentiu vontade de morrer, mas ele orou a Deus e ouviu a sua oração. Portanto, igreja, mesmo enfermo, ore. Mesmo com medo, ore. Mesmo endividado, ore. Mesmo em depressão, ore, igreja. Mesmo desejando a morte, ore. Mesmo no meio da tormenta, ore. Mesmo com os filhos desviados, ore. Mesmo com o marido fora da presença de Deus, ore. Mesmo um casamento destruído, ore. Mesmo tropeçando de vez em quando, ore. Mesmo tendo brigado com seu cônjuge, ore. Mesmo com esse gênio forte que você tem, ore. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem comum, como eu e você, e ele orou, e o Senhor atendeu a sua oração. Escute o que eu vou falar: se você orar, o Senhor também responderá a sua oração, meu irmão. Abre a sua boca e ore. Com certeza Deus vai ouvir a sua oração, o seu clamor. Elias era um homem como eu e você, e o Senhor atendeu a sua oração. Se você orar, Ele vai atender a oração do justo. Quem é justo? Quem é justo? Quem é justo? Você pode entender isso na música de Bruna. Pode passar aí para mim. De Bruna Olha, chamado Redimidos. Podemos cantar essa verdade da palavra de Deus. E enquanto cantamos, nosso coração se enche de fé, irmãos. Enquanto cantamos, o nosso coração enche de fé. Está passando por lutas, está adorando, está orando, está esperando com confiança no Senhor. Não está murmurando. Não, vamos adorar. Então declare comigo: a minha oração pode tudo, porque eu sou justo. Mais uma vez, a minha oração pode tudo, porque eu sou justo. A oração que pode tudo, pega essa aí, é a oração realizada. A oração do justo e a oração realizada. Uma outra forma de lermos Tiago 5,16. A oração feita pelo justo, ou a oração orada pelo justo. Oração orada. O que significa isso, pastor? Significa que mesmo você sendo justo, se você não dispuser a orar, você não vai poder tudo.
Porque ele não disse que o justo pode tudo, ele disse que a oração do justo pode. É a oração, não basta ser justo, tem que orar. Não basta ter direito, tem que pedir. Não basta crer, tem que abrir a boca e falar. Igreja, aproveita esse tempo, abre a boca e fale, ore mais. Com certeza, esse momento que você está atravessando, isso vai passar, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, querido. Deus me deu essa palavra para transmitir hoje à igreja. A igreja precisa orar mais. Madame Guyon, uma francesa do século 17, olha a palavra que ela fala da oração. A oração muda as coisas. Vou repetir, meu irmão, estou sentindo a presença muito forte de Deus aqui. A oração muda as coisas, igreja. Receba essa palavra do seu pastor. A oração muda as coisas, irmão. Não fica encontrando desculpa em A e em B. Vai orar, vai clamar, dobra os seus joelhos e vai orar. Essa francesa que ficou conhecida pela sua pronúncia, profunda comunhão com Deus. O que está faltando hoje nas nossas vidas é uma profunda comunhão com Deus. Você precisa acreditar mais no poder da oração, irmãos. Ei, igreja, vamos acreditar mais no poder da oração. Há poder na oração. Os crentes mais antigos sabem que toda a igreja possuía pelo menos 3 cultos. Um culto de doutrina, né, onde os crentes eram ensinados e fundamentados na sua fé, o evangelho, e um culto de oração. Ei, hoje você está pisando num lugar que foi fruto de muita oração. Quem é da antiga sabe o que eu estou falando aqui. Quantas vezes, né, irmã Neuza, 5 da manhã nós vínhamos para clamar, para orar ao Senhor, e o Senhor nos respondendo. Então, amados, a vida ficou muito corrida, e hoje no mesmo culto a gente tem que ensinar, tem que evangelizar, tem que orar. Ficou essa correria. Deus estava falando, eu anotei para falar com vocês. Eu ainda lembro dos cultos de oração, das vigílias, onde cantava-se às vezes um louvor, fazia uma pequena reflexão da palavra, e todos da congregação dobravam os joelhos e punham a orar. Nós temos que voltar, igreja, a esta prática de dobrar os nossos joelhos e orar. A geração que foi criada com uma cultura de oração sabe que tudo pode ser mudado pela oração. Eu sou dessa cultura, meu irmão, que a gente mudava toda uma situação através da oração. Antes de ir à farmácia, a gente orava. Antes de pedir um conselho, a gente orava. Antes de consultar um médico, a gente orava. Antes de procurar um advogado, a gente orava, meu irmão. Antes de pedir ajuda a uma família, a gente orava. Hoje o crente, primeiro obstáculo, primeira tempestade, ele já quer pedir, já quer falar com pessoas que muitas vezes são conexões erradas. Conexões erradas. Porque de alguma forma fomos ensinados que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu quero ensinar isso a vocês. Na verdade parece que esse um culto é de doutrina. É a oração, ensinar. O crente que não ora nunca vence, irmãos. O crente que ora nunca deixa de vencer. Pega essa. O crente que não ora, ele nunca vence. Agora, o crente que ora, ele nunca deixa de vencer. Se eu sair daqui hoje, irmãos, e vocês mudarem esse tempo de oração, vocês clamarem mais, orarem na sua casa, no seu trabalho, tenho certeza que a nossa igreja muda hoje. Muda! A gente ficou muito encantado com a tecnologia, irmãos. A tecnologia ajudou as pessoas a se conectarem. Amém, glória a Deus. A tecnologia tornou as pessoas conhecidas dos homens. A tecnologia
preste atenção, hein? Tornou o processo de compra mais rápido. Mas a tecnologia não conseguiu substituir a oração. Diga glória a Deus, aleluia. Só a irmã Neuza. Vou repetir, hein? A tecnologia não teve o poder de mudar, sabe, a comunicação, substituir a oração. Ninguém manda o WhatsApp para Deus. Quem é que manda aqui um WhatsApp para Deus? Ninguém manda o WhatsApp para Deus. Estava pensando nisso. Você tem que falar pessoalmente. Deus não tem Instagram onde você possa curtir. Pega aí, hein? Você tem que invocar o nome dele no Espírito. Por isso você pode fazer tudo no celular, mas na hora de orar você tem que desligar o celular e falar com Deus. Ei, presta atenção, hein? Na hora de orar, desliga o celular e fala com Deus. Você pode pagar as contas no celular, como eu não vou em filas mais. Eu pago tudo no aplicativo, irmãos. Eu tenho 66 anos, mas eu sou atualizado. Minhas filhas, hoje eu sei fazer lá, já posto lá no meu story, já boto música e tudo. Obrigado, pastora Priscila, me ensinou. E eu sou ensinável, eu aprendo. Já tenho muita coisa para aprender. Por isso, você pode fazer tudo no celular, mas na hora de orar, você tem que desligar o celular e falar com Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Você pode fazer as reuniões de trabalho pelo celular, mas você não pode conectar Deus através do Zoom, irmãos. Ei, essa mensagem é atual. Você não vai conectar Deus através do Zoom. Não tem como. Deus falou. Você pode se conectar com o mundo, tudo usando o Wi-Fi, mas para falar com Deus você não pode usar a internet. Para falar com Deus é joelho no chão, boca no pó e falar com Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus, aleluia, está rindo? É desse jeito, irmãos. Hoje em dia a coisa está tão moderna. Você chega num local, qual é a senha do Wi-Fi? Primeira coisa que a pessoa pergunta, irmão. Antigamente tem um copo d'água. Não, a pessoa fica... Vai para tem um Wi-Fi aqui, nós estamos assim, irmão. Qual é a senha do Wi-Fi? Quando vai na minha casa, eu não dou senha de Wi-Fi para ninguém. Vamos para a oração, irmãos. Você pode ter o melhor aparelho celular, a internet 5G, banda larga, né? Super veloz, mas nada disso pode conectar você com Deus. Uma benção, irmão. Meu telefone nem sei onde está. Desapareceu, está com a Priscila, tirando foto. A oração muda as coisas. Se você precisa de algo, seja mudado. Comece a orar. Não adie mais. Não adie mais sua oração. Tenho certeza que esse ano de 2022, o ano da conquista, se nós orarmos mais, nós vamos conquistar. Nós vamos crescer, o ano do crescimento. Vamos crescer em todas as áreas. A pessoa fala ano do crescimento, só pensa em coisas. Estou falando de crescimento espiritual, de você crescer em Deus, chegar e falar: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Esse poder. Estava vendo aqui a Priscila falando. Eu falei com eles: pô, a Priscila está crescendo pra caramba, está buscando. Quando a gente busca, o Senhor abre o tesouro dos céus, irmãos. Você já é justo, diga glória a Deus. Mas se você não orar, você não terá vitória. Não é dando glória para o alto que a bênção desce, não, meu irmão. É orando, clamando, mudando. E mais, o justo, ei, pega essa aí que veio do céu agora, hein? O justo não terceiriza a oração. Não vi poucos amém aí, poucos. O justo não terceiriza a oração. Tem muita gente terceirizando a oração. 6 horas por mim, né? 6 horas. Então, não que seja errado você pedir o outro que ore por você, mas você precisa lançar mão, mais mão desse poderoso recurso que o Senhor nos deu. A gente pode pedir para orar, mas não vamos abrir mão desse poderoso recurso que Deus nos deu de orar.
Claro que é bom ter alguém que ore, mas isso não nos isenta de orar. Sabe por quê? Tiago diz: o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. Durante 3 anos e meio não choveu na terra. Aqui há um segredo. Elias orou com fervor. Preste atenção, com fervor. Ninguém consegue orar com mais fervor do que a pessoa que está passando pela situação, necessidade de um milagre. Não é verdade, irmãos? Quando nós estamos passando aquela luta, a gente ora com fervor. Então ninguém melhor do que você para orar. Ninguém consegue orar pelo próprio filho com mais fervor do que a própria mãe e o pai. Não é verdade, querido? Ninguém consegue orar pela cura de uma enfermidade com mais fervor do que aquele que está enfermo. Ninguém consegue orar pela conversão de um cônjuge com mais fervor do que quem está casado com ele. Ninguém consegue orar com mais fervor pela sua célula e aqueles que Deus deu para você cuidar. Portanto, não terceirize sua oração. Elias orou e você também pode orar. Se Elias orou e Deus ouviu a oração de Elias, Ele também vai ouvir nossa oração. E por último, a oração que pode tudo é a oração concordada. Se 2 ou 3, a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. E eu quero que você leia com muita atenção o que diz o apóstolo Tiago. Leia buscando compreender cada palavra do texto. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que o texto está dizendo, que a oração do justo pode tudo, e a oração do justo pode muito. A oração do justo pode tudo e a oração do justo pode muito. Qual é a diferença entre tudo e muito? Pega aí, já estou terminando. Muito pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 1000. Dependendo da situação, muito pode ser qualquer número, mas tudo não tem limite. Tudo não tem limite. É aí que a gente precisa de ajuda do Espírito Santo para entender o texto dentro do contexto de toda a palavra, porque Tiago, de fato, ele fala no singular, porque ele está falando sobre a oração de um justo, e ele está certo. A oração de um justo é mesmo poderosa, muito poderosa, mas a oração de um justo pode muito mesmo. Mas quando 2 justos se unem em oração, aí a oração pode tudo. Quando nós nos unimos em concordância para orar, Deus pode operar um milagre pela minha fé, pela oração que eu faço. Mas se eu e Marilene tiver fé do assunto que nós vamos orar, com certeza a bênção será muito mais rápida. Então Mateus capítulo 18, coloca para mim: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito, porque meu Pai que está no céu. Sabe qual é a oração que pode tudo? É aquela em que você se une com o seu irmão, e enquanto um clamor, o outro concorda. Enquanto eu vou orando, você vai dizendo amém, vai dizendo glória a Deus, aleluia, você vai concordando. Oração é diferente de clamor. Oração, um ora e o outro concorda. Enquanto não esgotar aquele assunto, não se muda a oração. Clamor não, clamor é todo mundo clamando, orando, o que o Espírito Santo coloca no coração da pessoa. Quando eu oro sozinho, eu posso muito, mas quando eu oro com você, nós podemos tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando um líder ora sozinho, ele pode muito, mas quando toda a célula ora junto, eles podem tudo. Quando o discipulador ora sozinho, ele pode muito, mas quando os discipuladores oram juntos, eles podem tudo. Muito.
Então, o princípio da unidade é tão poderoso na Bíblia que até o Senhor percebe ou percebeu a força dos números nos dias de Nimrod, e quando ele se uniu para orar, para construir a torre de Babel. Coloca para mim Gênesis capítulo 11, versos 5 e 6, já vou terminar. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e fala uma só língua. Olha aí. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. O diabo, ele sabe que o poder da unidade funciona para tudo na vida, principalmente para a oração. O diabo sabe. Por isso ele trabalha o tempo todo para semear discórdia entre os casais, porque se cada um estiver puxando para um lado diferente, eles vão até conseguir algo, mas nunca conseguirão tudo. Se os casados se unirem, eles conquistarão tudo. Pense nisso. Se os jovens se unirem, eles serão muito mais fortes. Se os líderes se unirem, nada poderá parar a nossa igreja, a nossa célula. Quando a igreja se une, não tem demônio que possa barrar a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando a igreja se une, não tem nada que possa impedi-la. Se a igreja se unir, nada nos será impossível. Presta atenção, nada, porque o poder está na nossa unidade. Então, por isso, não deixe a inveja quebrar a unidade da igreja, não deixe a mentira quebrar a unidade da igreja, não deixe a insatisfação quebrar a unidade da igreja. Por quê? Porque a igreja unida, ninguém segura, irmãos. Vou repetir, você não entendeu. A igreja unida, ninguém segura. Ninguém segura. Mais do que nunca precisamos ser um em palavra, precisamos ser um em oração. Nós temos que melhorar, irmãos. Sentir a dor do outro, procurar os irmãos, ligarem. Não é só o pastor não, irmãos. Nós temos que estar ligando, falando. Às vezes o irmão, uma oração, uma ligação, e você vai estar podendo orar com o teu irmão. Por isso não deixa a inveja quebrar isso não. Por isso o diabo o tempo todo trabalha para atacar a unidade da igreja. O tempo todo ele trabalha. Por isso o diabo luta para quebrar a unidade da família. O diabo sempre ataca a unidade da liderança, sempre ele vai atacar. Mas hoje nós vamos dizer para o diabo, vamos dizer para ele: nós podemos tudo, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Dê um aplauso a Jesus, querido. Quando Moisés orou sozinho no monte, levou 40 dias para receber a direção de Deus. Quando Daniel orou sozinho na Babilônia, levou 21 dias para o anjo chegar. Quando Jesus orou sozinho no deserto, levou 40 dias para saber quem ele chamaria. Toda vez que alguém orou sozinho na Bíblia, a resposta demorou mais. Mas quando 2 homens ou 2 mulheres se unem em oração na Bíblia, a resposta sempre vem mais rápido. Pega essa aí. Quando você começar a orar e perceber que a luta está grande, não ore sozinho. Chame alguém para orar com você. Está grande a luta, irmãos? Chama um irmão que você tenha mais achego, mais intimidade. Não ore sozinho. Chame e compartilha, porque quando você ora sozinho, você pode muito. O mundo pode. Se 3 ou muito pode ser 5, muito pode ser 10, mas o tudo
não tem limite. Se você quer muito, ore sozinho. Mas se você quer tudo, ore com mais alguém. Ore com mais alguém, irmãos. Chame uma pessoa para orar. Sabe, sentiu que o desejo é muito grande, ore com mais alguém. Sabe, o desafio está grande, ore com mais alguém. Porque se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa, lhe será feito. Queria chamar o ministério de louvor. A oração do justo, irmãos, pode muito, mas a oração dos justos pode tudo. E eu concluo essa palavra: qualquer coisa que lhe parecia impossível será liberado através da oração dos justos. Qualquer coisa que tem se arrastado será encerrada pela oração dos justos. Tudo que você precisa, presta atenção, pega essa aí, fazer é procurar outro justo como você, se unir a ele, compartilhar o seu alvo de oração e ambos concordarem diante de Deus. Porque se 2 de vós concordarem, o Senhor fará saber, porque a oração do justo pode tudo. Então, querido, eu deixo essa palavra. Igreja, vamos orar mais. Não vamos buscar, sabe, vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. A igreja precisa orar mais. E eu quero dizer nesta noite que eu e você somos justos. Deus possa abençoar a nossa igreja e possamos continuar clamando, orando, porque com certeza milagres irão acontecer na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Abre a sua boca e ore e clame ao Deus Todo-Poderoso. Deus ouve a oração do justo. Se o meu povo, que povo é esse, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Agora estarão abertos meus olhos, meus ouvidos atentos à oração feita nesse lugar.